A obediência à voz do Senhor te trará grandes benefícios. Muitas vezes a gente pensa assim, mas é só uma coisinha de nada. Deus não tá vendo, Deus não tá, né, olhando, Deus não sabe. Eu quero te dizer que Deus, ele lê todos os seus pensamentos. E a palavra de Deus diz que antes que você pense, ele já sabe. Olha que poderoso é Jesus, é Deus, é o teu Deus que você serve. Porque antes que você imagine, ele já sabe. Olha o que aconteceu com José. José, que era, né, o pai de Jesus. José que, né, foi alguém que pensou secretamente assim no seu pensamento e Deus foi lá e usou um anjo em sonho para José. E José, ele pensou em deixar Maria não por, né, por uma questão, mas simplesmente por preservar, né, a imagem de Maria. Mas Deus foi lá e transformou aquela situação. Olha só, no Mateus 1, do 18 ao 25, ele vai falar sobre isso. Que ele fala que achou ter que aqui, ó. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando sua mãe despoja com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Achou-se ter concebido. E aqui, ó. Então, José, seu marido, como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Quando ele traz aqui que intentou deixá-la secretamente, ele não falou nada, ele pensou. Ele pensou e Deus fez o quê? Deus sabia do seu pensamento, Deus sabia do seu coração, mesmo jeito que ele sabe do seu coração e do seu pensamento. E aí ele faz aqui, ó. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então aqui Deus, ele traz através do anjo a mensagem para José, falando exatamente que o que estava sendo gerado por Maria não era algo que, né, que ele poderia estar pensando, mas não, que era do Espírito Santo, que era algo sagrado. E aí aqui ele traz o seguinte no 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, José, ele foi privilegiado. Por que ele foi privilegiado? Porque ele estava ali, naquele momento, tendo a oportunidade de ser alguém que era, né, privilegiado por viver aquela história, por ser lembrado até hoje, porque José e Maria foram usados por Deus naquele momento para trazer o nosso Salvador ao mundo, para cuidar do nosso Salvador. E ele aqui, ó, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, né? Que foi aqui Isaías que trouxe sobre isso, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então aqui ele vai ser o Emanuel, o Deus conosco, o Deus poderoso, o Deus que sempre estará com você, desde que ele nasceu até hoje. Desde que você nem é nascido, Deus já sabia que você ia existir. Você tem um propósito, você é amado. Do mesmo jeito que Jesus, ele foi amado antes mesmo. João Batista, quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, João Batista pulou na barriga porque ele sabia que o Salvador estava vindo. Olha que lindo, né? A vinda do nosso Senhor Jesus. E aí José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. José decidiu obedecer. E a obediência de José trouxe grandes benefícios, inclusive benefícios para a humanidade. Porque ali estava sendo gerado o Salvador, para salvar o povo, porque ele fala, né, que era o para salvar, né, e ele salvará o povo dos seus pecados. E quando ele fala o povo, ele fala todos nós, ele nos salva dos nossos pecados. E aí aqui ele fala aqui, ó,
e não conheceu. Isso eu acho incrível, né? Quando ele fala isso, eu vejo José como alguém muito prudente, né? José como alguém muito prudente, muito sábio, muito justo. José era muito justo. Ele fala assim, ó, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. José não tinha casado com Maria ainda. Mas ele casou, juntou-se com Maria, mas ele não conheceu Maria até o momento que ela deu à luz ao seu filho. Então ele respeitou o que era sagrado. Ele respeitou o que era do Senhor. Ele respeitou aquele momento que Maria estava gerando o sagrado, gerando o Filho de Deus. Então, neste momento, ele entendeu o recado do Senhor através do anjo. Ele aceitou, ele obedeceu e ele preservou Maria. Ele preservou Maria até que ela gerasse, até que ela trouxesse a vida a Jesus. E isso é tão lindo, porque muitas vezes, né, a gente não valoriza o sagrado, a gente não tem respeito pelo sagrado. As coisas de Deus são sagradas, sabe? A igreja que você vai, o instrumento que você toca na igreja, o microfone que você pega, sabe? Quando Deus fala com Moisés lá na sarça ardente, ele fala assim, ó, tire a sandália dos seus pés, porque aqui, né, é sagrado. Então, isso é muito importante, nós precisamos preservar o que é sagrado, o que é de Deus. E eu acho lindo quando José, né, quando a Bíblia traz sobre José que ele preservou a Maria, não é idolatria, não, é sobre respeitar o que é sagrado, o que é de Deus, o que foi gerado por Deus, o que Deus ali, ele estava em um momento muito importante da humanidade, um momento que estava gerando o seu filho, o Salvador da humanidade. E era um momento lindo, um momento, só que foi um momento também de tribulações, um momento que depois Herodes tentou matar ali, mas que Deus, ele sempre tem estratégias, ele sempre dá as melhores estratégias. Então, se você decidir obedecer ao Senhor, se você decidir fazer o que o Senhor manda você fazer, se você decidir respeitar o que é sagrado, entender que Deus, ele é todo poderoso e que ele pede algo para nós, e quando o Senhor, sabe, o Senhor dá, eu gosto muito de ouvir a Camila Barros, e quando o Senhor dá, ele dá a qualquer um, Deus pode dar a qualquer um, mas quando ele pede, ele está confiando em você. Então, se Deus pediu algo para você, faça de todo amor, de todo carinho, porque Ele quer receber de você. E você precisa entender que Deus só recebe ofertas que sejam agradáveis a Ele. Então, se Ele te pediu algo, faça com todo amor, com todo carinho, porque o Senhor, Ele vai te recompensar. Né? E é tão gostoso trabalhar para o Senhor, é tão gostoso fazer o que o Senhor pede para nós. Né? Então, Deus é perfeito. Então, escolha obedecer, escolha, sabe, ver o sagrado como algo muito importante. Tenha prudência. Que Deus te abençoe e continue conosco nos nossos próximos devocionais e que Deus cuide da tua casa, da tua vida.